destaque da política. Agora, um documento de 1974, liberado pelo governo americano, mostra que o general Ernesto Geisel não só sabia como comandava a execução de opositores ao regime militar do Brasil. Vamos para os detalhes aí. Daqui a pouco a gente vai colocar na conversa e ouvir também o Zé Maria Trindade diretamente de Brasília. Vamos lá. O que está acontecendo? Você que está vendo o nome do ex-presidente da República, Ernesto Geisel, rolando aí na imprensa desde ontem, o que aconteceu? Existe um documento que está disponibilizado a qualquer pessoa desde 2015, mas que ontem um professor da Fundação Getúlio Vargas, também jornalista, ele publicou numa rede social e aí causou toda uma discussão acalorada. É um documento que, na década de 1970, o então chefe da CIA, Serviço de Inteligência norte-americano, ele participou de uma reunião com o então presidente Geisel, Ernesto Geisel aqui no Brasil, e com outros generais, e que nessa reunião, que se deu a 30 de março de 1974, aconteceu uma reunião para que fosse passado para o Geisel tudo que estava acontecendo em relação aos subversivos, que eram os comunistas que eram vistos pelo governo militar como inimigos. Nessa reunião, o general Milton Tavares foi um dos generais que estava ali nessa mesma sala, com o então chefe da CIA também à época, e ele estava passando para o Geisel tudo que estava acontecendo, tudo que estava sendo feito com os opositores. Ele falou, olha, no ano passado, quando ainda era governo do Médici, a gente matou 104 pessoas, e agora o que a gente faz, Geisel, o que o senhor acha e tal? E aí foi passando, dando um feedback que estava acontecendo. O Geisel virou e falou, peraí, eu preciso ir para casa pensar o que a gente vai fazer com esses tais opositores. Ele achou que até, em certa medida isso estava causando uma imagem ruim, né? Olha só. Exatamente. Ele pediu um tempo para pensar. Ele pediu um tempo para pensar. Ele ficou muito preocupado porque ele falou, caramba, matar é uma medida muito pesada. O que eu faço? 2 dias depois, dia 1º de abril, ainda de 1974, ele reuniu a turma toda, os generais todos, e aí virou e falou, olha, é o seguinte, eu acho que é uma medida muito drástica a gente matar os opositores, porém, vamos dar seguimento nisso. Eu só te peço o seguinte, general Milton Tavares, antes de você executar, você me avisa que eu preciso dar uma canetada aqui, uma canetada entre aspas, né? Eu preciso te dar um ok, olha, pode matar esse sujeito, pode matar o Edgar, não pode matar esse fulano tal, que fossem vistos como inimigos. Ok, essa reunião aconteceu, o então chefe da CIA que participou dessa reunião, William Colby, documentou isso porque ele voltou lá para os Estados Unidos e ele mantinha contato com a embaixada brasileira aqui a embaixada norte-americana aqui no Brasil, em Brasília. E ao longo desse documento, desses relatos que eles tinham nessas conversas, um dado momento ele virou e falou o seguinte, mandou para o embaixador norte-americano aqui em Brasília, falou, olha, nós aqui dos Estados Unidos estamos preocupados, porque o Brasil está matando muita gente e a gente tem que propagar, os Estados Unidos têm interesse em propagar os direitos humanos pelo mundo. Aí você está ouvindo tudo isso e se pergunta, mas tudo bem, por que isso tudo foi documentado pelos Estados Unidos? O que os Estados Unidos tinham a ver? Eles apoiaram a ditadura militar aqui. O que eles tinham a ver com isso? Aí eu vou te devolver a bola, porque nós temos um professor aqui nesta bancada, eu espero ter reportado tudo o que aconteceu em volta desse documento aqui claramente, para que agora dê seguimento nessa conversa. Certo, professor Tonholi? Opa! Vamos lá, rapidamente, a gente vai ouvir também o Zé Maria Trindade, Tonholi, mas o Geisel ele queria que as mortes fossem aprovadas pelo Figueiredo, que era então o secretário do Serviço Nacional de Informação, né? A verdade é o seguinte, depois que veio a Guerra Fria, com as conferências de Alta e Potsdam, lá em 45, virou o mundo bipolar. E os Estados Unidos, obviamente, para justificar os seus avanços, viram como principal inimigo a ser combatido o comunismo. Depois que a União Soviética caiu, saiu de sendo comunista, o novo inimigo ficou o narcotraficante. São políticas para você justificar o expansionismo americano territorial. Tem uma coisa engraçada, que até agora se relatam 434 mortos em independências militares no Brasil. No Chile teve muito mais e na Argentina foram 30 mil. A Folha de São Paulo lançou o vocábulo ditabranda, falando que a ditadura brasileira, com apenas 434 mortos, tinha sido uma ditabranda, uma ditadura branda. Esse documento, ele desanca essa história da ditabranda, até porque nós temos, na época, minha irmã era comunista, eu vivenciei isso apesar de ter 11 anos de idade. Um desses generais que se encontrou com Figueiredo,
e com o general Confúcio Dávila, o que o Caio citou, Milton Tavares de Souza, o apelido dele era Caveirinha, ele tinha meio metro de altura. Tem no Tatuapé hoje uma ponte em homenagem a ele. General Milton Tavares. Quando mataram o Vladimir Herzog, torturaram ele aqui na rua... Tutóia? Aqui, não foi na Tutóia? Na Tutóia com Tomás Carvalhal, Sim. 1936, sede da Operação Bandeirantes. Teve depois uma missa, o Dom Paulo Evaristo Arnes chamou uma missa em memória do Vladimir Herzog, e o general aí, que com a CIA autorizou tudo isso, Milton Tavares de Souza, fez um negócio chamado Operação Gutenberg, que era para todas as pontes, todas de São Paulo, serem interrompidas pelo Exército para que jornalistas e a população em geral não fossem na missa do Vladimir Herzog, que consta da lista que vocês estão mencionando aqui. Para eu resumir e acabar, todo esse movimento dos Estados Unidos no Cone Sul para combater o comunismo ganhou o nome de Operação Condor. A Operação Condor foi montada para matar e torturar mesmo, e ela foi uma reação a um grupo que Fidel Castro criou chamado OLAS, um grupo de solidariedade entre as esquerdas na América Latina. Esse documento tem mais importância do que qualquer coisa que tenha aparecido na história brasileira, porque acaba com o mito criado pela Folha de São Paulo de que nós vivemos uma dita branda. Vamos, para fechar esse papo, vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Trindade, pior é que essa história aí deve estar dando orgulho aí aos entusiastas da ditadura militar. Bom dia para você, meu camarada aí em Brasília. Pois é, muito bom dia a todos. Olha, o adjetivo disso aí é que é um documento mesmo perturbador, como diz o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, né? É a comprovação de que foi um momento muito pesado, e principalmente agora com a própria conivência do Ministério do Exército, que divulga uma nota dizendo que todos os papéis, todos os documentos que poderiam comprovar ou não esta reunião e o conteúdo desta reunião foram destruídos. Eles chamam de salvaguardas, que são decisões de eliminar todos os documentos para evitar, inclusive, a identificação dos integrantes da reunião. É por isso que o Tognoli tem razão de que se trata de um documento importantíssimo, né, que configura lá o momento em que o governo americano, que é crível porque apoiava a ditadura, né, define essa maneira de agir do governo brasileiro. Era o início do governo Geisel, logo depois do governo Médici, e se esperava ali, principalmente de João Figueiredo, uma posição mais, vamos dizer, mais leve do que esta de propor, e insistiu. O documento principalmente atinge João Figueiredo, que na época era presidente do SNI, né, e que depois veio a ser presidente da República, mostrando que a ditadura, como disse o Tognoli, não foi tão leve assim. O Exército confirmou de que houve uma destruição de documentos. Esse é um documento americano, né? Estava secreto até 2015, ele ainda não está todo revelado, faltam 2 artigos, e a repercussão política aqui é no sentido de comprovação de que os militares eliminaram, mataram mesmo opositores, e de que a ditadura foi sufocada na imprensa e por destruição de documentos. É por isso que nós não temos nenhuma documentação e detalhes desse período sombrio da nossa história. Obrigado pelas informações, Trindade. Bom trabalho para você. É isso. Muito bom dia a todos. Agora